Olá, sejam bem-vindos ao seu podcast favorito, Fatos Criminais. Aqui, a prioridade é clara, empatia pelas vítimas e respeito aos seus familiares. E lembrando sempre que não se trata apenas de contar histórias, mas de mergulhar nas profundezas da ciência forense e sua aplicabilidade no mundo real. Eu sou seu apresentador, Paulo Rodrigues, e convido vocês a viajarem comigo por mais uma história baseada em fatos criminais. Imagine que você é um jovem de 11 anos, cheio de vida e curiosidade, vivendo em uma pequena cidade no norte de Portugal. Você tem amigos, vai à escola, brinca nas ruas e se diverte como qualquer outra criança. Mas em um dia aparentemente comum, tudo muda. Você sai de casa para encontrar um amigo e nunca mais retorna. Essa é a trágica realidade que Rui Pedro Teixeira Mendonça enfrentou em março de 1998, quando desapareceu sem deixar rastros na cidade de Lousada. O que aconteceu como uma busca desesperada de sua família pelas autoridades locais logo se transformou em um mistério intrigante que perdura até os dias de hoje. Nosso episódio de hoje vai mergulhar fundo nessa história de desaparecimento que abalou uma comunidade e gerou uma busca incansável por resposta. Vamos explorar os eventos que antecederam o desaparecimento de Rui, examinar as investigações conduzidas pelas autoridades portuguesas e a Interpol, refletindo sobre as teorias sombrias e especulações que cercam esse caso. No dia 4 de março de 1998, depois do almoço, Rui Pedro pegou sua bicicleta e, por volta das 2 horas da tarde, passou pelo escritório da mãe, que fica em frente à sua casa. Ele pediu autorização para sair de carro com um amigo chamado Afonso, de 22 anos. A mãe recusou o pedido e disse para ele brincar com a bicicleta em um terreno baldio atrás do escritório. Esse local, com um caminho de terra em círculo, quase não tinha trânsito e era usado de vez em quando para corridas de cavalos. No final da tarde, o professor particular que o guardava desde as 5 da tarde estranhou a ausência de Rui Pedro, pois ele nunca faltava às aulas. O professor avisou os pais, que imediatamente começaram a procurá-lo. Durante as buscas, descobriram que o vizinho havia encontrado a bicicleta por volta das 3 da tarde, escondida no mato, na pista de cavalos onde Rui Pedro tinha sido visto brincando. Sabendo que o Rui Pedro tinha marcado o encontro com o tal Afonso, eles procuraram por ele para obter mais informações. Quando encontraram, perguntaram se ele tinha visto Rui. Afonso, com uma calma enorme, disse que não havia visto. Mais tarde, soube-se que esse indivíduo foi visto no local onde o Rui Pedro estava andando de bicicleta, conversando com ele em um Fiat Uno preto, que pertencia ao irmão de Afonso. E foi exatamente nesse local que a bicicleta apareceu. O juiz Jorge Moreira Santos, durante o processo de investigação, afirmou que as provas indicam que o réu enganou o Rui Pedro para levá-lo até Lustosa, uma região de prostituição, e encontrar uma mulher para atendê-lo. Ele se baseou nos depoimentos de algumas crianças que disseram ter visto o Rui Pedro conversando com o réu perto da escola secundária de Lousada, no dia em que desapareceu. A acusação, no caso de Rui Pedro, aponta uma forte possibilidade de que Afonso Dias, que tinha 21 anos na época, levou o menino para o encontro com prostitutas. Desde então, Rui Pedro nunca mais foi visto, apesar das buscas que incluíram investigações no exterior com a ajuda da Interpol e o apoio de diversos voluntários na busca pelo garoto. E como se não bastasse, aqui é onde tudo fica muito mais bizarro. Em abril de 1998, Nuno Rogério, um comentarista político conhecido em Portugal, decidiu levar sua família para uma viagem ao Disneyland Resort Paris, mais conhecido como Euro Disney. Durante essa visita, a família registrou vários momentos com fotografias. No entanto, uma dessas fotos trouxe um mistério à tona. Um garoto, sentado logo atrás da família de Rogério, com uma semelhança surpreendente à de Rui Pedro, o menino desaparecido. Ao lado desse garoto estava um homem de cerca de 40 anos, vestindo uma jaqueta vermelha. Quando essas fotos chegaram ao conhecimento da polícia portuguesa, foram imediatamente confiscadas para uma análise detalhada. Infelizmente, apesar das esperanças que esse avistamento trouxe, a investigação não fez nenhum progresso significativo. O ponto é, o Wonderland Club foi o maior esquema de tráfico de prostituição infantil que se tem conhecimento pela polícia, tendo conexões provadas na Europa, Austrália e outros lugares.
no sequestro e abuso de menores. Haviam mídias de crianças na idade de Rui Pedro, de 11 anos, e até mesmo de frágeis bebês, de 2 anos de idade. No mesmo momento, uma operação coordenada pela Interpol estava em execução, onde várias outras pessoas foram presas nos Estados Unidos, na Alemanha, Itália, Noruega e em 6 outros países, sendo um deles Portugal, em que o Rui Pedro morava, onde o clube também era ativo. Em todas essas localidades foi apreendida uma vasta coleção de revistas, fitas de vídeo e CDs com imagens de crianças. O detetive encarregado das investigações revelou detalhes chocantes sobre um clube secreto, onde a entrada era permitida apenas para aqueles que possuem um acervo de, no mínimo, 10.000 imagens recentes e não repetidas de crianças. Segundo o detetive, algumas das pessoas detidas foram tão longe a ponto de abusar dos próprios filhos para obter imagens mais chocantes e garantir seu lugar neste clube macabro. 13 forças policiais de diferentes países uniram-se para desmantelar essa organização criminosa. Esta operação, que ficou conhecida como Operação Catedral, resultou na apreensão de 750.000 imagens e vídeos perturbadores, representando 1.263 crianças diferentes. Entre essas crianças, encontraram o menino Rui Pedro, que infelizmente estava sendo violado no vídeo e nas imagens. Ele era um dos poucos que puderam ser identificados. Na verdade, apenas 16 crianças das 1.263 foram realmente identificadas. As demais seguem sem identidade, ou os parentes não tiveram recursos para saber sobre esta apreensão. No entanto, mesmo após a operação, o paradeiro de Rui Pedro permaneceu um mistério. No vídeo, não é mostrado o que aconteceu com ele após o ocorrido das gravações. A polícia suspeita que ele poderia ter sido assassinado por seus sequestradores após ter sido diante das câmeras por outros membros da Wonderland Club, o que infelizmente é mais provável. Para que o clube possa passar despercebido, o ato mais lógico seria não deixar vestígios de seus atos, e o motivo de registrarem tudo é para poder, entre aspas, voltar ao tempo e reviver aquilo que fizeram. Anos depois, em 2007, um garoto foi ouvido em um restaurante dizendo: "Eu também fui sequestrado, sou de Famalicão e ninguém me procura." Infelizmente, a polícia não informou a família, alegando que a pista não era consistente. Foi sugerido que o garoto poderia ser Rui Pereira, que desapareceu 2 dias antes de Rui Pedro. Seguindo as investigações da última pessoa que esteve próxima ao garoto durante o interrogatório, Afonso Dias estava visivelmente perturbado e declarou que não tinha conhecimento do paradeiro do garoto. No entanto, ele sugeriu que a polícia deveria considerar fechar as fronteiras, notoriamente demonstrando que ele sabia de algo, ainda mais tendo conhecimento do esquema da Wonderland Club, e onde ele foi encontrado possivelmente foi cúmplice no rapto ou levou o garoto até seus captores. Em 3 de outubro de 2014, Afonso Dias foi condenado a 3 anos de prisão pelo sequestro de menor, não pelo desaparecimento em si, que ocorreu durante a tarde do incidente. Em 2018, março de 2015, seu advogado o levou à prisão após a emissão de um mandato de detenção pela polícia. Ele cumpriu uma sentença de 3 anos, que foi reduzida para 2 anos devido ao seu bom comportamento. Em 29 de março de 2017, Afonso Dias foi libertado. Até hoje, ele alega ser inocente, garantindo nunca saber o que aconteceu em 4 de março de 1998, o dia em que Rui desapareceu. As principais críticas e controvérsias do caso foram comentadas pela própria mãe do garoto, Filomena Teixeira. Ela conta que a polícia não investigou a família, nem vizinhos e muito menos o carro de Afonso Dias, onde viram o Rui Pedro entrar. Ela também disse que foi até mesmo assediada por um investigador policial durante o caso. Ela conta que foi um verdadeiro pesadelo lidar com as autoridades e com a mídia local, que no início tratou o caso muito mal. Filomena estava sozinha, lutando contra gente que ela achava que não fazia direito o trabalho deles. Os policiais até disseram que não estavam preparados para lidar com casos assim, o que foi um choque para ela ao ouvir isto. Ela tinha que ir todo dia à delegacia perguntar se eles tinham feito alguma coisa. Lá dentro, os arquivos eram uma bagunça, tudo em papel e fita cassete. Eles até tinham computadores, mas não sabiam mexer direito, porque na maioria o efetivo policial era de pessoas mais velhas e que não sabiam usar o computador. A mãe do garoto ligou para diversos hospitais, viajou para outros países e chegou até a ser internada após rever tanto material de mídia pedófila. Abre parênteses, onde ela realmente encontrou o garoto com vida sendo fecha parênteses. Filomena Teixeira expressou um sentimento de angústia ao dizer:
foi uma confirmação, havia dito ser verdade. Durante 13 anos, foi rotulada de louca. Ouvi das autoridades que ninguém gostava de mim, mas agora, depois de todo esse tempo, estão admitindo que eu estava certo o tempo todo. Sempre insisti que estavam seguindo o caminho errado, que não estavam buscando de verdade, que não estavam fazendo absolutamente nada. Agora vamos aos fatos criminais desse terrível caso. Número 1. No dia do desaparecimento de Rui Pedro, um homem levou um menino de 11 anos para a prostituta Alcina Dias. No entanto, segundo o Tribunal de Portugal, poderia ser outro homem e outro menino, mesmo a testemunha Alcina Dias ter confirmado ser o garoto Rui. Número 2. Rui Pedro entrou no carro de Afonso Dias e deixou sua bicicleta para trás, próximo do local do encontro. Número 3. 7 testemunhas confirmaram que Rui Pedro teve 2 encontros com Afonso Dias. Eles disseram também que na semana do desaparecimento do garoto, Afonso estava obcecado. Sabia tudo sobre o garoto, onde ia, o que fazia e quando fazia. Número 4. Afonso Dias planejava apresentar Rui Pedro e João André Mendonça às prostitutas. Contrariando essa ideia, o tribunal afirmou que não havia prova de que Afonso Dias tinha planejado que Rui Pedro mantivesse relações sexuais com as prostitutas. Número 5. Afonso Dias instruiu João André Mendonça a não revelar o convite para ir às prostitutas, temendo que isso o tornasse suspeito. Número 6. Alguns agentes da polícia, anos depois, admitiram que realmente não tinham competência para tal tipo de investigação. Já existiam casos de crianças desaparecidas antes de Rui Pedro, também na década de 1990. Número 7. A polícia admitiu várias falhas na investigação, como nunca ter periciado o local do desaparecimento, nunca ter ouvido de fato a prostituta que encontrou com Afonso e Rui, e nem mesmo sobre o fato de Afonso ter contatos na Holanda, um local conhecido por crimes sexuais contra menores, e onde o The Wonderland Club também funcionava. Número 8. No momento em que a reconstituição do crime foi feito, Afonso estava nitidamente nervoso. As autoridades sabiam que ele estava mentindo, mas nada fizeram. Os policiais contam que ele estava inventando tudo e que nunca foi explicado a lacuna de tempo vazia que Afonso disse não se lembrar. É importante comentar que na época dos fatos, uma ONG global de combate à pedofilia tentou se instalar em Portugal, mas teve dificuldades por conta das próprias autoridades locais. O representante da ONG comenta que policiais corruptos de Portugal não querem saber do problema, e citou o caso de Rui Pedro. A ONG desistiu de abrir um escritório em Portugal, dizendo que foi pressionada por policiais e outras autoridades de poder a saírem do país, o que faz pensar que mais alguém sabe de dentro da polícia sobre o caso, mas não estava disposto a colaborar com a investigação. Em 2019, foi divulgado que a polícia declarou a morte de Rui Pedro e a procura pelo desaparecimento foi encerrada. Sendo assim, possivelmente o Rui tenha falecido após seu rapto, em algum período próximo ao dia do evento. Sua mãe tem esperança de encontrá-lo vivo e trazê-lo para casa até hoje. Caros ouvintes, chegamos ao final. Obrigado por apertar o play conosco mais uma vez e aprender detalhes sobre o mundo criminoso e a complexidade humana. Se vocês ficaram intrigados com tudo o que ouviram, não se esqueçam de se conectar conosco e comentar o que você achou sobre o episódio. Avalie o podcast para me motivar a escrever mais e trazer pesquisa detalhada. Isso nos ajuda a destacar o canal nas plataformas de podcast e nos streamings futuros. Comente abaixo o que você achou deste episódio. Se você tem alguma informação ou sugestão que gostaria de sugerir em um caso para ser analisado, envie um e-mail para fatoscriminaisoficial@gmail.com ou mande um direct para o Instagram. Compartilhe o podcast com amigos e familiares que você acredita que vai gostar desse tipo de conteúdo para que possamos crescer nossa comunidade de amantes de mistérios e crimes verdadeiros. Sua participação é fundamental para o sucesso do nosso programa. E não se esqueçam, o caso de Rui Pedro Mendonça nos confronta com a realidade brutal dos perigos que as crianças enfrentam e as falhas que existem em nosso sistema de proteção e justiça. É um lembrete doloroso da importância crucial de priorizar a segurança infantil, fortalecer a investigação policial e aumentar a conscientização sobre o tráfico humano e a exploração sexual. Devemos usar essas lições para moldar um futuro onde todas as crianças possam crescer em segurança e protegidas. Obrigado por ouvir e até a próxima.